História real de uma avó. Como traí meu marido com seu melhor amigo e perdi tudo na vila. É engraçado como a vida nos leva por caminhos inesperados. Aos 75 anos, aqui estou eu, Josefina Almeida Santos, sentada numa cadeira de balanço, recordando a Porto Alegre de 1965. Aquela cidade vibrava de promessas. As ruas cheias, os vendedores ambulantes oferecendo de tudo um pouco, o ar repleto daquela sensação de novidades à espreita. Na época, eu estava prestes a me casar com Otávio. Otávio era o sonho de qualquer família. Tropeçava no seu charme e esbanjava bom papo. Minha família, de origem modesta, via nele a chance de ascensão social, uma chance de finalmente respirar aliviada. E, claro, havia a pressão das aparências. A vila onde morávamos não perdoava deslizes. Olhos atentos julgavam cada passo, cada escolha. No entanto, havia Alfredo. Alfredo, meu primeiro amor e, ironicamente, melhor amigo de Otávio. Ele tinha uma alegria espontânea, um riso que carregava o calor da liberdade que eu nem sabia que ansiava. Ali, entre encontros escondidos e olhares roubados, me vi tomada por um turbilhão de emoções. Ruas estreitas, casinhas geminadas, a fofoca correndo solta, enquanto eu lutava contra a moral da época. Era uma moda rígida, comportamentos bem delimitados, e lá estava eu mergulhada na mais pura transgressão. Quando decidi trair Otávio, foi como se o mundo girasse diferente por um instante. Sob o céu estrelado de Porto Alegre, nos braços de Alfredo, eu traí um pacto, mas encontrei um pedaço de mim que nunca havia experimentado. Veio o escândalo, claro. Imaginem o choque na vila. A sociedade ensaiou sua dose usual de julgamento e reprovação. As ruas pareciam ecoar vozes de desaprovação onde quer que eu passasse. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que eu não podia ignorar. Uma sensação agridoce de liberdade. Como se tivesse tirado uma máscara e o ar fresco fosse quase dolorosamente novo. A vida seguiu seu curso, com o peso das escolhas e das consequências. Anos depois, meu coração quase parou quando Alfredo reapareceu de repente. Ele chegou com aquele mesmo sorriso maroto, e meu peito se encheu de perguntas não respondidas. Será que a vida dá segundas chances? É possível recomeçar sem apagar o passado? E agora, enquanto penso em tudo o que vivi, a dúvida fica no ar. O que significa esse reencontro para o meu futuro? Uma porta se abre, mas e se cruzá-la for apenas um eco de uma juventude imprudente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alfredo estava ali, em pé, em frente de mim, com aquele mesmo sorriso que um dia me conquistou. O coração no peito, batendo como se tentasse escapar.
Há coisas que a idade não apaga, pelo visto. Mas havia algo diferente desta vez. Seus olhos, mesmo por trás do brilho maroto, tinham um peso, algo que eles não tinham antes. Peguei-me submersa em um misto de intriga e receios antigos despertados. O vento trouxe murmúrios distantes de outras épocas, o som de risos no mercado, cochichos entre vizinhas na calçada. Mas meu devaneio foi interrompido por uma questão que Alfredo parecia hesitar em compartilhar. Josefina, ele começou, com uma voz mais grave que eu lembrava. Há algo que você precisa saber. O chão sob meus pés parecia desabar. Palavras não ditas pairavam entre nós por um instante que parecia eternidade. Alfredo segurou meu ombro com um leve tremor na mão, como alguém prestes a fazer uma confissão imperdoável. Eu não vim aqui para reatar o passado apenas. Há algo acontecendo. Os sons ao nosso redor se tornaram abafados, como se o mundo estivesse nos mantendo sob uma bolha de silêncio. Senti o ar faltar, meus olhos procurando respostas nos cantos de seu rosto que eu tanto conhecia. O que aconteceu, Alfredo? É o Otávio, ele disse, as palavras saindo como um sussurro áspero. Ele não é quem pensamos que era. Um calafrio subiu pela minha espinha e aqueles anos todos de dúvida e culpa pareceram desmoronar. Algo estalou dentro de mim. Era a sensação de que cada memória carregava uma tonalidade que eu nunca notei, como uma sombra em um quarto mal iluminado. Otávio. Meu marido, meu reflexo de escolhas passadas. O homem que eu traí, mas que comigo construiu uma vida. O que você quer dizer com isso, Alfredo? As perguntas saltavam em minha mente como flechas incontroláveis. Os negócios dele, eles eram fachada para algo muito maior. Algo perigoso, ele revelou, sua voz quase quebrando. Tudo girou ao meu redor. Alfredo continuava, mas minhas memórias viajavam sem intenção. Fragmentos de conversas e sussurros descartados, ganhando novas cores. Uma mistura de esperança idiotizada e suspeita invisível. E ali, no âmago do meu reencontro com Alfredo, onde pensava achar uma réstia de juventude, descobri segredos enterrados que mudariam tudo. Não apenas meu passado, mas o meu presente. Porque, quando Alfredo disse aquelas palavras, ele não apenas puxou o fio do destino que pensei ser fixo. Ele o sacudiu inteira e irrevogavelmente. Uma nova nuvem de incertezas pairava sobre nós. Sentia o peso do que Alfredo ainda tinha para contar. Talvez fosse medo das revelações ou um senso de proteção que ele tentava sustentar. O que viria a seguir? A sensação de que cada verdade descoberta se tornaria uma nova sombra, pairando sobre o que restava da nossa história. As faíscas voaram e agora não poderiam mais voltar. E eu, parada no limite entre o conhecido e o desconhecido, precisava reunir forças para continuar. E descobri qual seria, de fato, o próximo segredo a ser revelado. Alfredo estava bem na minha frente, com aquele sorriso que eu tanto conhecia e uma certa ansiedade nos olhos. O que ele ia me contar? Meu coração batia acelerado, assim como naqueles dias de juventude, quando tudo parecia mais simples. Josefina, começou ele, a voz grave, pausada. Algo estava prestes a ser revelado.
Eu me preparava para escutar, mas de repente os sons da vila pareciam se mesclar em um zumbido distante. Alfredo hesitava, o que só aumentava minha inquietação. O que Otávio estava escondendo? E por que Alfredo ressurgia agora, anos depois, para revelar esses segredos? Os negócios de Otávio? Alfredo continuou. Mas antes que ele pudesse terminar, a porta da sala se abriu com um estrondo. Minha neta Luísa entrou correndo, ofegante. Seus olhos estavam arregalados, como se ela tivesse visto um fantasma. Vó, você precisa ver isso, ela exclamou, puxando meu braço com urgência, seu celular em mãos. No celular, um vídeo sumia, reaparecia, mostrando uma figura de costas, mas que, sem sombra de dúvida, era Otávio. Ele não estava sozinho. Outras vozes, sombras ao redor dele, e depois uma frase que fez meu corpo inteiro gelar. A próxima entrega está pronta, alguém dizia. Mas o que mais chamou a atenção foi o símbolo no casaco de Otávio, um emblema que eu conhecia dos tempos em que se falava de contrabando e coisas perigosas nos arredores. E eu senti como se o chão tivesse se desintegrado sob meus pés. Alfredo segurou meu braço. Sua presença era uma âncora em meio ao caos. Josefina tem mais, ele disse com urgência, seus olhos presos nos meus, como se pedissem perdão antecipado pelo que estava por vir. Os negócios de Otávio não são só dele. Você está ligada a isso de maneiras que não imagina. Criou-se um silêncio pesado. O que ele quis dizer com aquilo? Lágrimas de terror começaram a brotar nos olhos da minha neta, enquanto ela assistia ao vídeo se repetir. Eu estava em choque, um misto de traição e confusão. Como Otávio pôde esconder algo tão grande por tanto tempo e nos colocar em risco? Alfredo, com o semblante sério, adicionou mais atenção. Ele usou seu nome, Josefina, seus documentos para algumas dessas ações. A revelação caiu como uma bomba. Meu nome, minha vida, meu passado, tudo envolvido em uma teia de mentiras e escuridão. Eu não sabia se sentia raiva, medo ou tristeza. Era um turbilhão impossível de controlar. E enquanto a noite caía sobre nós, minha mente se misturava entre memórias e a realidade brutal que Alfredo e o vídeo de Luísa tinham trazido à tona. Nada era mais nítido, nada mais era simples. Eu me vi perdida em um mar de enganos, tentando achar uma saída. Quem era realmente o homem por quem tinha construído uma vida? E como isso tudo iria se desdobrar? As perguntas se empilhavam, insuportáveis. Uma verdade estava prestes a se revelar, e eu precisava descobrir o que viria a seguir. Mas uma coisa era certa. Não seria fácil encontrar a verdade em meio a tantas sombras. A sala parecia pequena demais para tudo o que estava acontecendo. Minhas mãos estavam geladas e o celular de Luísa ainda brilhava, exibindo aquele vídeo que repassava os elementos da nossa vida, mas com uma nova luz perturbadora. Tudo parecia um pesadelo. Alfredo, eu consegui murmurar, lutando para manter a voz firme. O que mais você sabe? Ele inclinou-se para mim, seus olhos sérios, mas cheios de arrependimento. Josefina, tem um nome que você precisa ouvir. Mas, por favor, prepara-se. É importante que você se mantenha calma. Diga logo, eu sussurrei, quase implorando.
o coração batendo na garganta. Clara, ele disse, deixando a palavra pairar no ar entre nós como uma tempestade prestes a desabar. O nome ardeu na minha mente. Clara era minha irmã mais nova. Ai, querida Clara, que tínhamos perdido há tantos anos atrás, de forma tão misteriosa. Sempre pensei que fosse um acidente infeliz, algo fora do nosso controle, algo inevitável. Foi por isso que Alfredo voltou? Pensei, alçando um olhar esperançoso e angustiado para ele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Alfredo desfez o mistério, com a voz tremida, porém firme. Otávio e ela. Ponto. Josefina, eu sinto muito, mas tudo estava conectado. Clara sabia dos negócios. Ela tentou escapar dessa teia e, de repente, o passado se enroscou no presente, apertando como uma armadilha de aço. A realidade girou em novos sentidos. As fendas se abriram em minha percepção. Clara não era apenas uma vítima do destino. Não, ela foi uma vítima do meu próprio marido. Luísa, ao meu lado, em pé como estava, chocada e tão jovem para estar presa em nossa história sórdida, perguntou desesperadamente. Mas como, vovó? O que quer dizer? Eu não sabia mais o que era certo ou errado, apenas que minhas lembranças estavam transformadas de maneira irreversível. Algo estourou dentro de mim. Era raiva, era tristeza, era o peso de todas as mentiras. O silêncio caiu pesado, até que Alfredo quebrou aquele vácuo devastador. Josefina, precisamos de coragem para desenterrar toda a verdade. É um caminho que não podemos trilhar sozinhos, ele disse, me encarando. Sim, coragem era algo que a vida sempre exigiu de mim, mas agora sentia que tremia, feito uma folha ao vento. Cada peça do quebra-cabeça exposto revelava um retrato sinistro que eu nunca quis encarar. Meu novo desafio era querer saber tudo, custasse o que custasse. O murmúrio da vila, o passado, o presente, tudo se misturava, formando um eco de dor e urgência. Novas questões rasgavam minha mente. Tudo estava em aberto, mas com certeza não enfrentaria aquilo só. Finalmente preparei-me para enfrentar meu passado com Otávio e agora com Alfredo ao meu lado. E enquanto Luísa me abraçava, eu sabia. Precisávamos descobrir todas as mentiras enterradas, mesmo que isso ameaçasse nos consumir por completo. O relógio eterno das vidas fervilhava e o amanhecer traria consigo decisões que não poderiam mais ser adiadas. O futuro era um horizonte incerto. Caminhávamos naquela direção com coragem recém-descoberta, juntos, finalmente prontos para desvendar o próximo segredo devastador, olhando para Luísa, que segurava firme o celular e sentindo o apoio silencioso de Alfredo. Eu tentei processar tudo o que estava acontecendo. O nome de Clara ecoava na minha mente com a força de um trovão. Era um pedaço da minha vida que eu pensava ter enterrado há muito tempo. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Luísa, querida, eu preciso entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos ver esse vídeo de novo, pedi, minha voz falhando um pouco sob o peso das emoções. Ao lado de Luísa, assisti ao vídeo mais de uma vez. As palavras, a próxima entrega está pronta, reverberavam como um sino funesto, e o símbolo no casaco de Otávio queimava na minha memória. Meu coração pulava enquanto imagens turvavam minha visão. De repente,
Alfredo pegou meu braço. Algo mais sombrio em seus olhos. Como se o pior ainda estivesse por vir. Sua mandíbula estava tensa e parecia reunir coragem para jogar uma última carta na mesa. Josefina, ele começou. Hesitação evidente na voz. Não é só sobre os negócios. Vai mais fundo que isso. Meu sangue correu como um rio gelado nas veias. Alfredo, do que você está falando? Sussurrei. Meus olhos buscando desesperadamente uma verdade que eu não queria encarar. Ele deu um passo à frente, a luz suave da casa delineando seus traços envelhecidos, mais determinados. O Otávio, ele e Clara tinham uma conexão. Isso era mais do que negócios. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Clara e Otávio? Uma conexão? Eu não podia acreditar naquilo. Minha mente disparava, cada memória dela passando em frente aos meus olhos como um filme caótico. O cheiro do perfume dela, o riso dela em tardes ensolaradas. E agora isso? Uma traição que corroía tudo o que eu achava saber? Luísa segurou minha mão, seus dedos pequenos e quentes. Os olhos dela espelhavam a confusão e a dor que agora dançavam dentro de mim. Vovô, o que isso significa? Ela perguntou, a voz carregada de súplica. Eu estava sem palavras, só tentando juntar os fragmentos da minha vida que pareciam desmoronar. Não sei, Luísa. Eu não sei, admiti, quase em lágrimas. Alfredo, com determinação, continuou, ignorando o caos emocional que ele havia libertado. Josefina, eu também não sou quem você pensa que sou. Meu coração parou. O quê? Eu não conseguia entender, uma sensação de traição e desespero crescendo. O que você quer dizer, Alfredo? Ele evitou meu olhar, focando no chão por um momento dolorido, antes de sua revelação. Eu não volto só para ajudar. Na verdade, estou envolvido com tudo isso há mais tempo do que quero admitir. Eu tentei sair, mas parece que o passado não solta a gente tão fácil. As palavras dele dançavam no ar entre nós, cada uma marreta na fundação do que eu tinha tido como verdade. Alfredo, envolvido nos mesmos negócios sombrios? As implicações me atingiram como uma avalanche. A pessoa que eu achei que conhecia, a pessoa que agora ressurgia na minha vida, tornara-se tão parte do enigma quanto Otávio. E com essa nova reviravolta, qualquer escolha de ação se tornava ainda mais complexa. Segredos dentro de segredos, mentiras dentro de mentiras. Eu estava no meio de uma teia pegajosa de desconfiança e dor familiar. Precisávamos de respostas, mas teríamos que cavar fundo, esperando que o terreno não desmoronasse sobre nós. Senti uma determinação cansada crescer. Algo que só se fortalece quando não há outra saída senão avançar. A noite ao nosso redor tinha sabor de final, mas também de começo. Algum caminho desconhecido precisava ser trilhado. E enquanto as estrelas apareciam no céu, restava só a promessa do que não sabíamos. No meio de tantas perguntas, o que esperar da manhã? O vento frio da noite atravessava a janela, enquanto eu tentava processar tudo ao meu redor. Alfredo estava ali, sua confissão pairando pesada no ar. Ele estava envolvido nas mesmas sombras que Otávio. Meu coração não sabia se acalmava ou acelerava. Eu olhava para Luísa, absorvendo sua força jovem,
Sua inocência, quase cruelmente exposta a esse mundo sombrio. Vovó, o que a gente faz agora? Luísa sussurrou, os olhos cheios de preocupação. Eu não tinha respostas, só o desejo de proteger ela de um passado que parecia se estender monstruosamente no presente. Alfredo abriu a boca para tentar explicar mais, mas antes que ele pudesse, um som quebrou o nosso silêncio tenso. Era estridente, metálico, uma sirene que engolia o ar gelado e tranquilo. Vinha da rua, crescendo em intensidade. Pulamos ao som da porta sendo arrombada. Um grupo de figuras em uniformes escuros invadiu nossa sala. Policial? Eu não sabia. Tudo parecia um borrão. Luísa gritou e tentou se esconder atrás de mim, enquanto 2 homens agarraram Alfredo. Alfredo Mendes, você está preso sob suspeita de tráfico de informações e ameaças à segurança nacional. Uma voz anunciou firme, ecoando pelas paredes. Eu não sabia o que era mais potente, o som das palavras ou o rugido do meu desespero interno. Não! Eu gritei, impotente, os segredos arrebentando como ondas inesperadas contra as pedras. Mas antes que pudesse reagir, eles apontaram para mim também. Josefina Santos, você precisa nos acompanhar para esclarecimentos. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Meu nome, minha reputação, toda a minha vida arrastada na correnteza de decisões que eu nunca soube ter feito. Vi Luísa chorando, desesperada e sem entender. Mas suas palavras eram abafadas pelo rodopio de vozes oficiais, ordens e protestos. Alfredo tentou dizer algo, mas foi silenciado por um empurrão brusco. Ele se viu, olhos cheios de desculpas que chegariam tarde demais. Não era mais só o passado que me enlaçava. Era o presente, o futuro, todos entrelaçados em um nó inescapável. Agora, presa nesse turbilhão, só conseguia pensar. E se à medida que as verdades caíssem, outras mentiras se erguessem sobre os destroços? Sinto que tudo que achava conhecer se desfaz, e o amanhecer promete revelar um horizonte pontilhado de incertezas, onde seremos julgados não só por nossos erros, mas pelas verdades que só agora ousamos encarar. Qual será o próximo segredo que nos destruirá ou libertará? As perguntas não têm fim, assim como a noite que nos cerca. Amanhã, talvez a esperança nasça nas entrelinhas, ou a realidade mostre sua face mais severa. O barulho ensurdecedor da sirene ainda ecoava na minha cabeça, enquanto me levavam para fora de casa. Luísa chorava, agarrando meu braço como se quisesse parar o tempo. Mas era tarde. Alfredo, cercado pelos homens de uniforme, me lançava um olhar de desculpas tardias. E eu não sabia se sentia raiva ou tristeza. Em meio ao caos, uma pergunta martelava na minha mente. Quem realmente era Otávio? Eles nos colocaram em carros separados, luzes piscando pelas ruas da vila adormecida. O choque me fazia enxergar tudo como um borrão. Dentro do veículo, os olhares sérios dos investigadores eram quase palpáveis. Eu tentava encontrar um fio de esperança, algo que me dissesse que tudo não passava de um pesadelo, mas a realidade era dura. Ao chegar à delegacia, tudo parecia frio. As paredes, as cadeiras, a expressão dos policiais. Esperei em uma sala pequena, minhas mãos geladas e trêmulas, enquanto o relógio na parede parecia zombar de mim, seus tiques ecoando na minha cabeça. Eu estava sozinha na sala quando a porta se abriu abruptamente. Senhora Josefina. Um homem alto e de olhar sério entrou.
segurando uma pasta. Precisamos esclarecer algumas coisas sobre o envolvimento de seu marido, Otávio, e de Alfredo. Eu assenti lentamente, como se tudo ao meu redor fosse um filme mudo. N falou sobre lavagem de dinheiro, documentos falsificados em meu nome. Mas minha mente estava presa em outra dimensão de susto e descrença. Foi então que ele me encarou diretamente, fazendo uma pausa. Senhora, ele continuou com a voz mais baixa, quase como uma confidência. Tem mais um nome para você ouvir. Henrique. Aquela palavra caiu na sala como uma bomba. Henrique? O nome ressoou como um trovão. Alfredo nunca mencionou esse nome. Como ele se encaixava em toda essa trama? Meu corpo inteiro gelou e a sala pareceu girar. Houve uma troca de documentos. Ele explicou. Você está implicada, mas parece haver alguém manipulando tudo das sombras. Esse alguém é Henrique. Ele usou o nome do seu marido. Infiltrou-se nos negócios. Meu mundo desabou ainda mais. Quem era Henrique? Eu mal conseguia respirar, sentindo que o chão se abria sob meus pés. Com essa revelação, percebi que ainda havia vários segredos enterrados. E Otávio, o que mais ele escondeu? E Alfredo, teria ele protegido alguém o tempo todo? O investigador percebeu meu estado de choque e hesitou em continuar. Eu simplesmente precisava de respostas, mesmo que cada uma delas fosse dolorosa. E foi nesse momento que entendi que a verdade era muito mais complexa e ameaçadora. Saindo da sala, a realidade parecia mais fragmentada do que nunca. Henrique. Um nome que agora era uma sombra. Uma peça fundamental que eu precisava encaixar. Enquanto caminhava para o corredor vazio, novas perguntas surgiam. Mas fiquei decidida. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. E agora, com mais segredos prestes a serem revelados, eu não sabia a quem confiar. Apenas tinha certeza de que, atrás de um véu de mentiras, estava o futuro que precisávamos reescrever. A delegacia estava gelada. As paredes brancas refletindo a luz fluorescente, que parecia tornar tudo ainda mais frio e distante. Eu estava aí, congelada, tentando entender o caos crescente da minha vida. Henrique. Esse nome não saía da minha cabeça. Quem era ele, afinal? E como ele se encaixa em tudo isso? Cada lembrança parecia um fio solto de um enorme novelo que eu não conseguia desenrolar. Antes que eu pudesse processar tudo, a porta se abriu de novo. Era um investigador diferente, quase sem expressão. Ele parecia vir trazer outra bomba. Senhora Josefina, ele começou, a voz tão fria quanto a sala. É preciso que a senhora veja isso. De repente, ele jogou sobre a mesa uma fotografia. Meu coração parou por um segundo. Era uma foto antiga, desbotada. Nela, Otávio estava ao lado de um homem desconhecido. Ele tinha um sorriso enigmático, carismático até. Atrás deles, uma muralha coberta de flores e um letreiro. Empurrei a imagem para longe, como se suas verdades pudessem me queimar. Quem é ele? Eu perguntei. A voz, quase um sussurro. O investigador inclinou-se, pousando o dedo sobre o rosto sorridente do homem. Este é Henrique. Ele é ou foi irmão do Otávio. Os registros sugerem que ambos estavam imersos até os ossos nesses negócios escusos. A revelação era um tiro no escuro das minhas certezas.
Henry, quem? Meu marido tinha um irmão? Mas não era só isso. A expressão no rosto do investigador mudou, se tornando quase humana sob a máscara profissional. E mais, senhorinha, ele hesitou, como alguém que estava prestes a esmagar meu mundo por completo. Descobrimos que Alfredo sabia de tudo isso. Ele tentou proteger vocês das consequências. Na verdade, ele era parte dos planos do Otávio desde o início. O som da minha respiração era alto na sala. Como é que minha vida inteira tinha sido uma mentira? Eu sentia como se estivesse caindo por um abismo sem fim. Nesse momento, como se o próprio destino zombasse de mim, o relógio na parede parou de bater. Peguei-me olhando para ele, perdida entre o tempo que não passava e o que agora retornava para me assombrar. E então a ficha caiu. Quantas camadas de segredos ainda teríamos que desenterrar? O investigador, percebendo o meu estado, ofereceu um momento de silêncio penoso antes de se inclinar de novo, empurrando o envelope em minha direção. Tem mais aqui que você precisa ver, ele sussurrou, como se manuseasse algo frágil. Assenti, mas dentro de mim a tempestade só aumentava. Eu queria saber. Eu precisava saber. E tudo isso era apenas o começo de mais um capítulo de segredos velados e devastadores que eu temia descobrir. O peso dessa nova verdade era difícil de suportar. Adiante, um horizonte incerto se estendia, esperando que nós, de algum jeito, navegássemos através dele. Eu teria coragem? O futuro, que agora parecia uma ameaça, me chamava em sua incerteza cruel. E em algum lugar dentro de mim, uma centelha de determinação começava a treneluzir. Precisava saber como tudo isso realmente começou. E, finalmente, descobrir qual seria a próxima revelação. A sala continuava fria. O silêncio pesava e meu coração ainda estava a 1000 por hora. Eu peguei aquele envelope deixado pelo investigador, minhas mãos tremendo de leve. Enquanto o abria, me vi pensando em tudo o que se passava. O nome do Henrique ainda martelava na minha mente. Nunca havia ouvido falar dele antes. E, de repente, ele seria o centro de tudo aquilo? Ao abrir o envelope, me deparei com documentos. Papéis com informações que faziam meu sangue gelar. Entre eles, uma carta escrita à mão, endereçada a Otávio. A caligrafia parecia antiga e cada linha fazia meu peito apertar mais. A carta era de Henrique. Ele não era só um irmão qualquer. Ele era o gêmeo do Otávio. Um irmão gêmeo! Meu coração disparou de uma forma que senti faltar o ar ali naquela sala. Havia mais? Como isso se encaixava em tudo? Conforme eu lia, as peças começaram a se unir de forma assustadora. Henrique e Otávio, sempre envolvidos em esquemas escusos, eles tinham assumido identidades trocadas desde jovens, enganando todos ao redor, dividindo suas vidas entre dois mundos. Aquele que eu chamava de Otávio poderia não ser quem eu pensava. Será que todo esse tempo eu confiei no Henrique sem saber? A cabeça dava voltas. Como eu nunca percebi? Eles usavam a identidade um do outro com naturalidade, como peças de um jogo que agora parecia cruelmente claro. A sensação de traição cortava tão fundo que me pegou de surpresa. Mas a carta continha algo mais. Um plano para transferir todas as acusações para o outro, em caso de captura. Era um jogo de sobrevivência. Eu estava no meio desse imbróglio, sem nunca imaginar.
De repente, a porta da sala se abriu novamente e um dos investigadores me olhou nos olhos, uma expressão de urgência. Josefina, temos notícias, ele começou, antes de hesitar. O homem que você conhece como Otávio foi encontrado em outra cidade, com documentos comprovando sua identidade real como Henrique. Eu fiquei quieta, a informação reverberando. Então era isso? Durante anos, eu poderia ter vivido como um impostor. O estranho que me enganou todos esses anos. Alfredo sabia de algo? Para completar, o investigador mencionou que, mesmo assim, não tinham pista concreta sobre Otávio, o verdadeiro, se é que ainda estava vivo ou em que parte da teia ele estava. Tudo o que sabia sobre a minha vida, tudo o que havia entendido parecia falso, como se tudo colapsasse a cada nova revelação. Precisei me sentar. Os prantos silenciosos começaram, junto com o desespero de não saber mais nada de concreto. Quem eu amava de verdade? Quem havia enganado a quem? Por quantos anos? Eu olhei pela janela, tentando recuperar o fôlego, a realidade se definindo cruel e implacável. Enquanto as incertezas se empilhavam, percebi que precisava lutar por respostas, por justiça, por minha própria sanidade. A noite parecia interminável e cheia de sombras, prontas para me engolir. Mas eu não estava pronta para desistir. Eu precisava descobrir a verdade sobre Henrique, Otávio e até mesmo sobre mim mesma. E assim, a porta estava aberta para enfrentar mais esse mistério, um quebra-cabeça que talvez nunca tenha solução. Mas seria preciso coragem. Isso sim, era o que eu tinha mais que certo. Enquanto as lágrimas rolavam, eu prometi que não deixaria a verdade se esconder no escuro por mais tempo. O jogo estava longe de acabar, e dessa vez eu própria viraria as cartas sobre a mesa. A noite cobria tudo com seu manto espesso, e a sala parecia mais escura do que eu lembrava. Eu estava sozinha, perdida no eco das revelações. As palavras ainda dançavam na minha cabeça. Henrique, Otávio, Alfredo. Era como se minhas memórias estivessem registradas em fita velha, rolando de um lado para outro sem parar. Eu me sentia traída e, ao mesmo tempo, culpada por não ter percebido nada. Minha vida inteira parecia uma mentira bem contada. Um palco montado onde eu era marionete. Henrique, o irmão gêmeo. Ele era a sombra, sempre presente, mas nunca visto. Como eu pude ser tão cega? A imagem do Otávio, ou seria Henrique, me atormentava. Os sorrisos cúmplices, os segredos que pareciam banais, agora tinham uma outra face. E Alfredo, ele tentou me avisar, tentou me envolver para me proteger, apesar de tudo. Será que ele realmente me amava? Ou isso também era parte do jogo? A dor me cortava como uma faca afiada. Eu queria entender melhor, queria encerrar tudo de uma vez. As lembranças de Clara, a doce Clara, tingiam-se de um significado mais sombrio. Ela sabia, mas teve seu destino selado por estar perto demais da verdade. Decidi, eu tinha que ir. Encontrar o que restou do Otávio ou Henrique. Ter as respostas. Só assim eu realmente poderia começar a entender e, quem sabe, perdoar. Dentro de mim,
Algo dizia que não era apenas a verdade que eu procurava, mas uma nova chance de recomeçar. Lá fora, a lua começava a surgir por entre as nuvens. A luz apagava parcialmente as sombras que dominavam tudo. O semblante pesado dava lugar a uma determinação que eu não sabia que tinha. Precisava de força para enfrentar esse último desafio, reunir as peças e encarar o que restava da minha história. A delegacia estava fria quando saí, mas algo dentro de mim começava a aquecer. Era incerteza, mas também era esperança. A verdade tinha sido dolorosa, mas a percepção daquele momento era uma promessa de renovação. O futuro ainda era um mistério, mas eu estava pronta para caminhar em direção a ele, com coragem e um desejo profundo de fazer valer a pena. E, agora que você ouviu essa história, algo crucial precisa ser feito. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Há tantos capítulos novos e emocionantes por vir e você não quer ficar de fora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa história a alcançar ainda mais pessoas. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final alucinante. O que você acha que realmente aconteceu? Queremos ouvir de você. E sabe o que mais? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para espalhar essa história. Apenas os verdadeiros fãs entendem o quanto é importante apoiar o canal com estas ações. Estamos juntos nessa jornada.